Compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Dê uma estabilizada aqui no início aqui, é muito importante. Se cair a internet, gente, é complicado aqui. No Rio de Janeiro, nós não temos no Rio de Janeiro uma internet que diga assim, nossa, que maravilha, tá entendendo? As operadoras vivem mentindo para as pessoas que entregam uma internet de alta velocidade. Mentira, mentira. Então, tá muito ruim a internet, ainda não tá legal, tá entendendo? No Rio de Janeiro. É preciso. Vou dar só uma ajeitada de quem aqui um pouquinho aqui da internet aqui, gente. Na imagem aqui. Eu acho que não tá muito ruim, tá bom aí? Tá. Então, o que é que acontece? Falando de internet, nós não tá entregando uma internet 100% aqui, tá entendendo? Não tem negócio de dizer, ah, não, porque a internet tá melhor, tá entendendo? Estamos melhor, que foi uma época muito difícil aí, que era internet de escada. Mas tá legal, tá indo bem, tá indo na internet já lá com o ex-ministro Fábio Farias, tá entendendo? Colocou isso em prática e facilitou a vida de muita gente. Entendeu? Hoje a gente já pode fazer live, conversar com todo mundo aqui ao vivo, porque o governo Bolsonaro deu essa liberdade para a gente ter internet de qualidade. Mas precisa melhorar muito, tá? O 5G está funcionando aí, tá dentro em todo o país, tá dentro, é muito bacana isso aí, tá? Mas precisa melhorar, muito mais. Eu não vejo desse desgoverno do Lula aí dizendo alguma coisa sobre nossa internet. Então, gente, só uma palhinha aqui, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Temos live aqui nesse canal toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas, então dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. E esse canal é um canal de direita que apoia nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que vem com força total 2026, tá ok, gente? Tá vindo. Amanhã tem um encontro, amanhã sábado, no CPEC lá nos Estados Unidos, isso é muito importante. É muito importante, tá, gente? Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seu compartilhamento, live toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Lembrando que essa live está sendo gravada na sexta-feira, vai ser transmitida em outros canais aí, parceiro do Brasil no Ponto, tá vendo? É uma produtora chamada Brasil no Ponto, que somos responsáveis aqui por ela, tá vendo? Então, no final de semana aí a gente vai ser transmitido em outras plataformas aí, Rumble e outros canais, tá ok, gente? Tem um Rumble aí, você precisa saber que é o concorrente direto ao YouTube, tá entendendo? Ao YouTube, tá vendo? Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Verde e amarelo jamais será vermelho, tá ok? E vamos que vamos, pessoal. Exatamente, né? Vamos lá. Muito boa noite, né? Primeiramente, né? Boa noite. Agora são 19h36, estamos ao vivo, hein, pessoal? Estamos ao vivo, né? Começando mais um ao vivo aqui no canal Brasil no Ponto News, né? Inicialmente, peço que curta, compartilhe. E se porventura estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Canal esse que coloca Deus, pessoal. Deus. O bolsonarismo tá aqui, ó. Bolsonarismo, o conservadorismo, pátria aqui, ó. Pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo. Marque na sua agenda. Toda segunda, quarta e sexta-feira, por volta das 19 horas, no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desse dia, 3 de março de 2023, agora são 19h38 no horário de Brasília, repetindo, 19h38 no horário de Brasília. Estamos ao vivo, tá ok, pessoal? Ao vivaço, né? Enfim, transmissão ao vivo aqui no canal Brasil no Ponto News. Lembrando que essa transmissão também será postada, né? Ou retransmitida em outros canais, né? Mito Brasil, né? Entre eles o Mito Brasil,
O Brasil é O nosso. Brasil é Nosso, entre outros, né, que são canais de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, tá ok? Vamos lá, vamos aqui aos temas, né? Direto ao ponto, né? Direto ao ponto aqui. Vamos aos temas. Primeiramente, a gente vai falar sobre Bolsonaro. Bolsonaro prometeu revelações. Quer saber quais são essas revelações? Fique até o final para que você esteja inteirado, né, do que está acontecendo na política do Brasil, né? Afinal de contas, a política era dinâmica. Todo dia há uma novidade, né? E aí a gente está aqui para trazer justamente a notícia, né? A gente vai ao encontro de informar nossos inscritos, diferentemente da imprensa que desinforma, né? Vamos seguindo aqui, ó. No segundo tema, a gente vai falar sobre os atos do dia 8 de janeiro. E, consequentemente, vamos falar aqui sobre a CPMI, né? Temos novidades nesse sentido, né? Então, é importante que você acompanhe essa live para que vocês estejam, né, inteirados do que está acontecendo aqui no nosso país. Por fim, a gente vai falar aqui sobre um deputado, né, que pediu o impeachment de Lula. Quer saber o nome desse deputado? A gente vai dizer até o fim desta live. Enquanto isso, você vai deixando seu like, você vai curtindo. Tranquilidade, curta, compartilhe. E se porventura estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal, isso é muito importante. Sejam todos muito bem-vindos, tá ok? Enfim, vamos direto ao ponto aqui, né? Sem muitas delongas, né? Direto ao ponto, né? Vamos lá. Conexão política. Bolsonaro quer aliança internacional entre PL, Partido PL, isso mesmo, e Partido Republicano. Partido Republicano é do Trump, né? Sim. Enfim, é isso mesmo que você ouviu. Bolsonaro quer aliança entre o PL e o Partido Republicano dos Estados Unidos. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos aqui ao conteúdo dessa matéria, né? Muito interessante, né? Mas vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro vai se reunir no próximo sábado com o presidente Trump, né? O encontro, né, acontecerá na edição de 2023 da CPEC, né? Que é o maior evento conservador do mundo. Inclusive, sobre esse evento, houve algumas edições dele aqui no Brasil, né? Uma das edições aconteceram lá em Brasília, né? Se eu não me engano, no ano passado, a última, né? A última aconteceu em São Paulo, né? Que contou com a presença do Eduardo Bolsonaro, né? Seguindo aqui, ó, o encontro acontecerá na edição de 2023, na CPEC, que é o maior evento conservador do mundo. Bolsonaro, de acordo com aliados, busca montar uma estrutura política internacional e, a partir disso, criar uma aliança entre o PL e o Partido Republicano dos Estados Unidos. A ideia, em tese, seria trazer ao cenário brasileiro toda a bagagem conservadora já implementada no território norte-americano. Tá ok? Essa primeira matéria está no jornal Conexão Política. Vamos para a segunda aqui, ó. Vista Pátria. Bolsonaro está embarcando nesse momento, pessoal. Informação exclusiva, você só está sabendo por aqui. E nenhum outro canal está dizendo a mesma coisa que a gente fala aqui, né? Enfim, tá aqui, ó. Bolsonaro embarca para Washington, né, capital dos Estados Unidos, né, onde fica ali a Casa Branca, né, onde o Trump ficou ali por muito tempo, né, mas enfim, o presidente está em viagem neste momento, pessoal, em viagem, tá ok? Vamos seguindo aqui, ó, vamos para o texto. Nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro embarcou para Orlando, de Orlando, na verdade, para Washington, ao lado do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, para encontro com Donald Trump, presidente norte-americano, ok?
A segunda matéria está no jornal Vista Pátria, né? Vou deixar aqui num local bacana, né? Até para mostrar a foto aqui entre o Bolsonaro e o Gilson Machado, né? Ex-ministro do Turismo, né? Vamos lá. Para a gente fechar aqui esse primeiro tema, né? Com chave de ouro, Bolsonaro informou ao partido que deve voltar ao Brasil em abril, tá ok? Informação exclusiva, pessoal. Bolsonaro deve voltar ao Brasil em abril, né? Ainda a gente não tem 100% de certeza, né? Porque a todo momento, né? Todo momento o presidente muda de ideia, né? Que é normal, né? Faz parte. Ele está nos Estados Unidos para descansar, né? Além disso, tem alguns processos ilegais contra ele aqui no Brasil que realmente são inadmissíveis, né? Mas tá aqui, ó. Essa última matéria tá lá na revista Oeste. Mas basicamente Bolsonaro se encontra nos Estados Unidos desde dezembro de 2022. Tá ok? Essa última matéria tá lá na revista Oeste, né? Então, essas 3 matérias com exclusividade, somente você que está aqui no canal Brasil no Ponto News sabe do que está acontecendo, de notícias sobre Bolsonaro, né? Porque a imprensa ignora totalmente o presidente, né? Mas, enfim, pode mostrar as matérias, em seguida traremos as nossas opiniões iniciais. Vamos lá, então. Vamos dar uma olhada aqui na matéria aqui, gente. Aqui a matéria está aqui, só para ilustrar aqui, você pode ir lá nos canais aqui, deixa eu puxar mais aqui assim um pouquinho. A primeira matéria está aqui, ó, Bolsonaro quer aliança com o Trump lá do Partido Republicano, lá nos Estados Unidos, tá ok? Tem uma segunda matéria que está aqui, conexão política, tá ok, gente? Então tá essa matéria aqui do Vista Pátria, do meu amigo Alan Frutuoso, que já deu uma entrevista aqui pro canal. Ele e o Gilson Machado estão partindo para Nova York, né? Lá nos Estados Unidos, onde vai acontecer a CPEC. Vamos lá. Tem mais uma outra matéria aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Bolsonaro deve voltar em abril, tá? Tá aqui no Revista Oeste. Vamos lá, fazer um breve comentário aqui sobre Bolsonaro. Bolsonaro está nos Estados Unidos, não é por acaso, gente. Não é... Está descansando, aproveitar um local onde você tem liberdade para andar sem colete à prova de bala. Entendendo? Vamos lá. E lá ele estava fazendo essa parte. Então existe esse tipo de coisa. Aqui o Bolsonaro tem que sair para ir para algum lugar. Tem que ser... Entendendo? Porque nós temos aí alguns problemas aí que tem que ser resolvido, e até porque nós temos que saber quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro, lá em 2017, 2018, lá em Juiz de Fora. Precisamos saber disso aqui. Cadê o Flávio Dino? Enquanto isso, enquanto o pessoal está vendo, que é batida, tá vendo? Enquanto isso, ele estava dançando lá com a Janja, lá no carnaval, o pessoal estava morrendo em São Paulo. É muito triste. Eu sou solidário ao Tarcísio, aquelas pessoas que estão ali, estão fazendo um excelente trabalho em São Paulo. Nunca tivemos um governador como o Tarcísio em São Paulo. Tá vendo? Então o presidente Bolsonaro tá na Flórida, né, naquele estado, e vai viajar para Nova York, que é a capital, para participar do CPEC. Lá ele vai contar com o Trump, lá vão discutir, tá vendo? Essa é a realidade. Essa é a nossa realidade. Ele volta em abril, eu acho que agora não tem mais. Ele volta em abril, já deu tempo já vai para 100 dias que o governo do Lula só faz M aí, o tempo todo. O tempo todo o Lula fazendo M. Hoje ele foi vaiado hoje, só para vocês saberem. Aqui a gente vai desinchando na moral, na tranquilidade. Hoje, lá em Pernambuco, é o terreno dele, território dele, Pernambuco. Ele foi vaiado lá, entrega naquelas casas Minha Casa Minha Vida, uma coisa assim, que na verdade não foi ele que foi no governo Bolsonaro. Ele está se achando que ele que fez durante 3 meses, fez casa para moradia pessoal. Pelo contrário, não, tá inaugurando lá. Lá ele foi vaiado e foi pedido a picanha que estão prometida, que ele prometeu. Picanha que hoje está equivalente ao preço do ovo, tá?
Parece brincadeira, mas o ovo tá no Rio de Janeiro, tá caro pra caramba, tá? Então, o que é que acontece? Ele foi vaiado lá em Pernambuco, aí falou que já diminuiu agora, que pode ter uma costelinha. É um fanfarrão e mentiroso, tá dizendo? Mentiroso. Cara, nunca vi cara mais tão cínico pra mentir como o Lula. Ele mente fazendo política o tempo todo. Entendeu? Ele mente ali o tempo todo. Ele veio tentar aí em São Paulo ali com o negócio daquele negócio, não deu certo lá. Ele queria passar pano ali, tá entendendo? Em cima das pessoas, das pessoas que estavam falecidas ali. Então, o Lula, ele fez campanha até dentro do velório lá de algumas pessoas aí, tá entendendo? Foi lá no negócio do Pelé, que ele comentou, lá e foi vaiado também. Chamaram o Lula, chamaram lá o que ele tinha que falar, tá entendendo? Eu não gosto nem de falar porque o YouTube não gosta que a gente chame de ex-presidiário, tá entendendo? Então, vamos fazer o Lula. Então, por quê? Eu te digo o seguinte, tá aí, Bolsonaro está nos Estados Unidos e ele quer uma parceria com o republicano, os republicanos lá dos Estados Unidos, e vai ter essa parceria, porque provavelmente 100% eu bato aqui. A não ser que haja um desastre, um dilúvio. Entendeu? Mas o Trump será eleito presidente novamente dos Estados Unidos. Tá? Porque o Biden que está lá, ele tem a administração do Biden é tão ruim, mas tão ruim, que ele fica dando adeus para a parede, ele fala sozinho, ele cai da bicicleta, só o vento derrubou o Biden. Está dizendo? Então o Trump tem chances histórica ali para ganhar essas eleições imediatamente. E aí Bolsonaro automaticamente vai ganhar as eleições em 2026, tá ok, gente? Então o que eu peço aqui para você é o seguinte, não vamos deixar até cair, está na hora de a gente fazer uma grande mobilização contra esse governo. Não para quebra-quebra, gente, não é isso. Patriota, eu vou falar novamente aqui, o teto desse bordão aqui, patriota de verdade não faz bagunça. Patriota de verdade, ele faz coisas maravilhosas para o nosso país. E esse é o nosso intuito. Entendeu? Nós vamos ficar na história aí dos netos e netos, vamos saber quem era você lá em 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Somos nós aqui. Então, nós estamos aqui pelo bem maior do nosso país. Tá vendo? Pelo bem maior do nosso país. Tá vendo? Eu quero que o governo do Lula dê certo. Eu quero que dê, não torço contra ele. Eu torço que ele dê certo. Só que ele demonstra que ele não tem competência nenhuma. Que se diga lá o negócio do Petrolão, aquela roubalheira que teve lá na Petrobras, que foi no governo dele e da Dilma. Entendeu? A gente tem que ser sincero aqui, gente. A gente tem que aprender a nossa memória, o nosso país. O Lula, ele foi preso. Ele não gosta de chamar ex-presidiário, mas ele é um ex-presidiário, não tem jeito. Entendeu? Ele não pode me chamar de ex-presidiário, porque eu nunca fui preso. Mas eu posso chamar de ex-presidiário porque ele foi preso. Ficou na Polícia Federal 500 e poucos dias lá em Curitiba. Entendeu? Foi solto ali pelo amigo dele lá, que botou ele lá que foi indicado para ser ministro do STF, e botou ele na rua. Entendeu? Então, mas o que é que acontece? O Bolsonaro, ele é um patriota de verdade, mostra. Agora ele vem com força total, meu, força total. Entendeu? Segundo a informação que a gente tem do Valdemar, vai viajar o país inteiro aí, nas caravanas. Ele, a Michelle, já é presidente do PL Mulher, o Bolsonaro é presidente de honra do partido dentro. E nós vamos eleger um máximo de prefeitos e vereadores durante as eleições de 2020, 2023, 2024. Entendeu? No ano que vem, já tem eleição. Inclusive, precisamos de um prefeito urgente. Alguém tem que o Bolsonaro tem que botar alguém na finta. Aqui no Rio de Janeiro está na hora de botar alguém na finta no Rio de Janeiro para que a gente possa ter uma prefeitura leal com a população. Que seja leal e honesta com a população. Aqui no Rio de Janeiro eu votei no Cláudio Castro, não vou mentir, é um tiro no pé, mas não tinha em quem votar, nós não tinha aqui um negócio legal. Então nós precisamos de um governador com o pé no chão, nós precisamos de um prefeito que queira fazer alguma coisa pelo povo brasileiro, pelo povo carioca,
porque nós só temos aí um desgoverno do Eduardo Paes, que é aquele cara que quando você puxa no Google lá, é o nervosinho da Lava Jato. Aquele teve negócio lá daquela Olimpíadas, lá atrás, 2016, que foi dado uma grana tremenda para eles limparem a Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara é um lixo, a Baía de Guanabara é um esgoto a céu aberto. Estou sendo sincero. Tu for aqui na Jacarepaguá, aqui na Lagoa de Jacarepaguá, é um lixo. Ali foi pago, disse que os japoneses deram milhões para que essa lagoa fosse limpa. E não tem ali, não tem lagoa limpa. A lagoa está mais suja, mais suja. Antigamente a gente pescava até aqui pescava aqui na Bahia. Entendendo? Mas agora ninguém pesca mais ali porque é esgoto a céu aberto. Entendendo? É lixo, é fedor o tempo todo. Mas vamos para frente. E vamos ver se a gente coloca um prefeito aí que seja patriota e não seja de esquerda. Porque o Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, ele é assim. Ninguém só. Ele é daquela turma do Eduardo Paes, Sérgio Cabral, Pezão, Lula, esse pessoal que querem ver o povo na pior. Entendeu? Que se diga o que acontece no governo do Lula, tá vendo? Então, o que a gente pode fazer? Parabéns ao presidente Bolsonaro, parabéns à sua equipe maravilhosa. O Gilson está lá com ele, está lá nos Estados Unidos. Vai estar uma turma lá com ele, uma equipe muito grande lá com ele lá. Tá vendo? E vai ser bom, rapaz, vai ser legal, tá vendo? Provavelmente ser transmitido, algum canal vai ter transmitido ao vivo aí, provavelmente no canal dele, tá vendo? E vai ser legal, vai ser muito bom ele se encontrar com o Trump e ter uma voz ativa ali para falar e detonar esse governo Lula que não tá nem aí para a população. Mente muito, mas mente muito, moleque. Mente muito. Que se diga a picanha que não veio e o desemprego que está mais de 400 mil emprego perdido. Que se diga o povo da loja americana. O pessoal da loja americana fizeram um L, tá? O pessoal, loja americana fez um L, tá? Preste atenção. E olha o que aconteceu com vocês, tá? Esse tal de Jorge Paulo Lema aí. Fizeram tudo no livro. Agora estão com medo. Meu amigo, a loja americana é uma questão de tempo. Não, já era a loja americana. Provavelmente mude até de nome, para que não fique essa mancha na chamada loja americana, tá vendo? Que foi um dos símbolos muito bacana aqui, a gente teve uma loja muito grande, ampliada, bonita, bacana, mas infelizmente tiveram os larápios da vida que as contas não batem, tá dizendo? Então, tá aí a loja americana falindo, tá vendo? E com ela, vai levar um monte de fornecedores com ela, outras empresas pequenas. Tá ok? Porque foi fornecedora e ela não está pagando esse pessoal, tá vendo? Algumas estão, outras não, tá vendo? Para ela fazer a Páscoa, ela tem que pagar tudo à vista para o fornecedor, do contrário não faria, tá vendo? Não tinha caroto, lacta para vender para o pessoal. Então, gente, que eu tenho, parabéns ao presidente Bolsonaro. Provavelmente a gente vai trazer mais, vamos falar disso mais na segunda-feira mais. Vamos passar um final de semana intenso aí, colhendo todas as informações aí sobre a CPEC, esse evento muito maravilhoso lá lá nos Estados Unidos, em Nova York, e vai ser muito legal, tá vendo? Provavelmente a gente vai fazer uma live na segunda-feira especial, falando muito bem da CPEC. Aí a gente vai trazer vídeo, vai trazer foto, vai trazer tudo aí do presidente Bolsonaro. Então, eu peço aqui, ó, live nossa, vai ser transmitida nos outros canais parceiros aí. O Brasil é Nosso, Mito do Brasil, Mito do Brasil, 100% Brasil, entendendo? Tem uns canais parceiros que ajudam o nosso canal. Aqui nós não temos ajuda, o canal não é monetizado, nada disso. Se a pessoa que quiser ajudar, vai lá, tem um Pix, precisamos urgentemente de microfone novo, tá, gente? Porque nós não temos microfone, o microfone tá velhinho já, mas nós estamos indo aqui. Se tiver alguma empresa que queira mandar esse microfone pra gente aqui, porque a gente tem uma intenção daqui, não deu? Não deu. De fazer podcast com convidado, tá entendendo? Botar mais uma cadeira aqui do lado, porque essa é uma mesa redonda, fazer podcast com convidado, pelo menos convidar o Carlos Jordi, o Daniel Silveira, Daniel Silveira, um cara muito legal, conheci esse cara sensacional, um cara muito bacana. Exatamente. Trazer o Flávio Bolsonaro, que mora aqui do lado, trazer o Eduardo, fazer live com eles, tá dizendo? Então, é muito bacana, ver tempos melhores.
tempo de bonança estão vindo por aí pra gente. Então tamo junto aí, gente, ó. Não se inscreva, compartilhe e dê aquele like. Toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas, tem esse podcast aqui com a gente, aqui, essa live aqui ao vivo com a gente. Exatamente, né? Primeiramente dizer que a decisão do presidente, né, em ter viajado aos Estados Unidos incomodou demais o sistema, né? Que quer o condenar sem qualquer materialidade. Eu já venho dizendo há muito tempo isso aqui. Todos os inquéritos que são conduzidos contra o Bolsonaro aqui no Brasil são inconstitucionais, porque o sistema, essa justiça brasileira, entre aspas, quer condenar o Bolsonaro sem qualquer motivo, né? Quer basicamente condená-lo por palavras, né? Mas opinião não é crime. E liberdade de expressão, já disse inúmeras vezes aqui, é vital, é constitucional, né? Além da liberdade de expressão, a nossa Constituição também prevê a liberdade de culto, né? O que a gente viu na tal pandemia foi um absurdo. Fechamento até de igrejas. Um absurdo e inadmissível, né? Logicamente, né? O Bolsonaro trata-se de um político comprometido com os interesses do Brasil, diferente de outros presidentes, né, por assim dizer, que já passaram pelo Planalto, que se preocupavam apenas com seus próprios interesses, em detrimento da nossa soberania, né? Muito se fala sobre a Amazônia, né, mas a Amazônia não pega fogo. A Amazônia é uma região úmida, né? Então, não acreditem nessa falsa narrativa que tentam jogar no Bolsonaro, que é uma narrativa que é totalmente fora da realidade, né? Mas falando nisso, né, falando em soberania e tal, né, Bolsonaro tem feito questão de exaltar feitos de seu governo, que trouxeram inúmeros benefícios a nós brasileiros, né, desde a criação do Pix até mesmo a água para o Nordeste. O presidente tem citado essas questões em seu discurso, né? Inclusive é muito bom que o presidente participe desses eventos, porque mostra que ele está mais vivo do que nunca, né? Mostra que ele está no páreo, mostra que ele continua, né? Mostra que ele continua, ele concede ali para nós, né, sinais de continuidade na política, né? Afinal de contas, nunca tivemos um presidente igual ao Bolsonaro, né? Por muito tempo aqui no Brasil houveram dois partidos que faziam uma espécie de teatro das tesouras, né? PT e PSDB, sendo que o PSDB era uma falsa oposição ao PT, né? O PSDB é um partido socialista, nunca foi de direita, tanto é que até mesmo o Aécio, né, quando foi perguntado, né, a ele se o PSDB é um partido de direita, ele rejeitou, falou que o PSDB é um partido de centro-esquerda, o que é a mesma coisa, a gente está falando de esquerda, né? É a defesa de ideologias nefastas, né? Agora, me aponte um país onde essa ideologia funcionou. Me aponte um país onde um Estado inchado tenha funcionado. Muito se fala aqui nos 37 ministérios do Lula, né? Dentre esses ministérios, há um Ministério da Fazenda, o que é um absurdo. O presidente até corrigiu esse nome para Ministério da Economia, que é o correto, né? Inclusive, sobre isso, né, eu até entendo, né, que parece que o PT quer
fazer uma impressão de que o Ministério da Fazenda não tem a ver com a economia brasileira, né? Sendo que temos ali um embusteiro, né? Temos ali um embusteiro ocupando aquele cargo de ministro da Fazenda, né? No caso, ministro da Economia, né? Aquele Haddad ali é um militonto, né? Que deveria estar preso, né? Não só ele, mas o Lula também, né? O Lula sequer deveria ser candidato, né? É uma vergonha a candidatura dele, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, né? Eu costumo dizer muito isso, né? Mas a gente está falando aqui sobre, justamente sobre Estados Unidos, né? Brasil e Estados Unidos, né? Logicamente, comparar o Brasil com os Estados Unidos é incomparável, né? Mas se tem um exemplo dos Estados Unidos que o Brasil poderia se espelhar, né? Que poderia se espelhar justamente essa questão dos partidos. Os Estados Unidos só contam ali com 2 partidos, enquanto no Brasil a gente vê ali mais de 30 partidos, sendo que nenhum deles é um partido de direita, né? Inclusive, né, sobre isso, né, até desconfio sobre o porquê do Aliança pelo Brasil não ter saído do papel, que era um partido, que era um projeto do presidente Bolsonaro, né? Não é possível que, com a quantidade de eleitores que o Bolsonaro tem, né, aquele projeto, né, de partido, né, do Aliança pelo Brasil, não tenha saído do papel, né? Eu acredito que houve uma interferência, né, nessa criação, né? Eu penso dessa forma, afinal de contas, o Aliança pelo Brasil era um projeto muito inovador, né? Era uma novidade, né, que a gente já estava comentando há muito tempo, sendo que é um projeto que ficou pelo caminho, né, a princípio, né? Mas enfim, dentre esses 30 partidos que eu citei aqui no Brasil, nenhum deles é de direita, né? Alguns falam que o Partido Novo seria de direita, sendo que você vê ali pelo viés do João Amoedo, né, que é contra o presidente Bolsonaro, que realmente aquele partido ali não tem nenhum compromisso para com a agenda conservadora que a gente tanto defende aqui, a agenda de costume, né? A agenda da valorização dos preceitos cristãos, a valorização da liberdade individual, né? A valorização do Estado mínimo e a valorização da propriedade privada, né? Por conta dessa agenda, né, que o presidente se elegeu, né? Por conta dessa agenda que o sistema se incomodou tanto com a figura política do presidente Bolsonaro. É isso que as pessoas precisam entender. Mais do que, né, tão importante quanto a imagem do presidente Bolsonaro é o que ele defende, que é a agenda conservadora, que é a mesma agenda defendida pelo Trump, que é a mesma agenda defendida pelo Benjamin Netanyahu, né, que foi um ex-ministro lá de Israel. Né? Não, é o atual. Eu acredito que ele voltou, então? Voltou já. Voltou? É o atual. É porque lá a política muda o tempo todo, né? Mas enfim, o Benjamin Netanyahu já voltou, né? A gente espera que o Trump volte também, né? Afinal de contas, há uma eleição no ano que vem nos Estados Unidos, né? E a gente sabe que a popularidade do Biden tá em queda, né? Cada vez mais, né? E a esquerda é igual em todo mundo, pessoal. Igual em todo mundo, querendo culpar a direita, né, por eventuais problemas em seus governos, entre aspas, né? Inclusive o Flávio Dino, né, para realmente usar uma figura assim, né, para usar de bode expiatório, né, vamos dizer assim. Ele quer usar essa narrativa de extraditar o Bolsonaro para descentralizar as
problemáticas do desgoverno Lula. O desgoverno Lula, já falei inúmeras vezes aqui, que é um desgoverno ilegítimo. Eu me recuso a reconhecer esse trem desgovernado, né? Esse trem desgovernado, né? Haja vista que a gente vê aumento de tudo, né? A gente vê aumento dos combustíveis, a gente vê aumento no preço dos alimentos, a gente vê aumento da inflação. Inclusive o mercado financeiro tem irritado o larápio. Não à toa, porque o mercado financeiro se baseia na realidade. E se tem uma coisa que a esquerda detesta, é justamente isso. Além disso, a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João 32. Né? Então, como é que se combate a esquerda? Usando a verdade, pessoal. Usando a verdade. Não é com atos antidemocráticos. Quem faz atos antidemocráticos é a esquerda, né? Eles querem usar essa narrativa, inverter os valores, né? Usar essa narrativa contra a direita, sendo que, na verdade, quem realmente faz atos antidemocráticos são aqueles que rasgam a Constituição, por exemplo. A gente vê diversos exemplos ali dentre os ministros, entre aspas, do STF, que o tempo todo rasgam as nossas leis e fazem daquela corte uma anarquia. Né? Então é inadmissível. Né? O Lula mesmo foi solto através de um amigo dele no STF. Inclusive o amigo dele do STF é ex-advogado do MST. MST, aquele que invade propriedades rurais pelo Brasil. Inclusive há um aumento já de invasões de propriedades nesse desgoverno Lula. A gente ouve toda semana uma notícia nova de invasão de terra. Por que isso está acontecendo? Porque o Lula incentiva isso. Incentiva. No passado, o Lula também criticou o agro. Agro é esse que leva o nosso país nas costas. O Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. O presidente sempre fala isso em seus discursos lá nos Estados Unidos. Mas além disso, né? O presidente fala sobre questões assim de combate à corrupção, tanto é que trata-se de um político honesto. Não há o que o desabone. Né? Ele passou quase 30 anos no Congresso sem qualquer caso envolvendo o nome dele a corrupção, diferentemente do larápio, que a gente vê diversas condenações no nome dele. Sítio de Atibaia, Triplex, etc, etc, etc. Né? Então, voltando aqui ao cerne da questão, né, eu entendo que o presidente Bolsonaro deva continuar nessa toada, né, de prosseguir com o seu discurso lá nos Estados Unidos. Muita gente pede a volta dele ao Brasil, né, sendo que ele até já viu que não é momento ainda, né, afinal de contas, a situação ainda não está favorável aqui no Brasil. Além disso, ele precisa descansar. Né? Eu acredito que esses discursos são um preparo. Claro. São um preparo para ele, para uma volta dele ao Brasil. Inclusive, já se fala, né, até mesmo em caravana. Né? Quer dizer, que o Bolsonaro vai viajar ao Brasil para justamente falar dos feitos de seu governo, que são muitos. São muitos, né? Eu poderia ficar a noite toda aqui falando deles, né? Mas, enfim, eu já até citei alguns aqui, água para o Nordeste. Quem levou água para o Nordeste foi o Bolsonaro, não foi o Lula. Né? Há uma falsa narrativa de que o Lula teria levado água para o Nordeste, sendo que não. Né? Até mesmo esses programas sociais que são promovidos, né, de forma errônea pelo Lula, não foram criados por ele. Não foram criados por ele. Esses programas habitacionais foram criados, foram criações lá do passado, né, que não tem envolvimento com o PT, né, que é uma quadrilha, diga-se de passagem. Né? Mas também quero enfatizar aqui, mencionar a matéria do Hora Brasília, né, que
que fala sobre uma investigação do FBI, né, que justamente investiga um caso de corrupção na Petrobras no desgoverno Lula agora, tá ok? No histórico, a gente já vê, né, que o PT endividou a estatal em 900 bilhões de reais, né, o que é um absurdo por si só, né? Mas por que a gente está vendo, por exemplo, né, esse aumento no preço dos combustíveis, né? Eu posso até conjecturar aqui, né, mas eu acredito que esse aumento no preço dos combustíveis já se deve a casos de corrupção na estatal, né? Haja vista que o PT parece que gosta de desviar dinheiro naquela estatal. Afinal de contas, a gente viu no governo do presidente Bolsonaro essa estatal tendo diversos lucros, né? Então, o PT é isso, né? O PT quer fazer do Estado brasileiro um Estado inchado, né? Afinal de contas, esse desgoverno já tem 37 ministérios, mas além disso, né? O Lula faz dessas estatais cabides de corrupção, né? Corrupções, né? Afinal de contas, aonde tem PT, tem corrupção, pessoal. Vamos lá. A gente não pode desassociar uma coisa da outra. O presidente Bolsonaro já falou algumas vezes que logo a gente verá bombas no desgoverno do PT. A gente já está vendo aumento em tudo quanto é coisa, né? Mas eu estava falando aqui da Petrobras, é agravante a gente ver uma situação onde os preços dos combustíveis estão aumentando praticamente toda semana, né? Praticamente toda semana. Haja vista que até mesmo no ano passado a gente via que o presidente Bolsonaro trabalhava para reduzir o preço do ICMS dos combustíveis, né? Então, hoje muita gente está deixando de abastecer seu carro, seu transporte, por conta do desgoverno do Lula, né? Então a gente tem que alertar essas pessoas cada vez mais, né? Cada vez mais. Mas enfim, para fechar aqui, né? Eu costumo dizer, né, que até para fechar aqui o primeiro tema, né? Costumo dizer que Bolsonaro não é o Trump norte-americano. É o contrário, pessoal. É o contrário. É o Trump que é o Bolsonaro, né? É o Trump que é o Bolsonaro norte-americano. Ponto final. Ponto final. É assim que funciona, né? É o contrário. Porque o Bolsonaro ficou conhecido assim, Bolsonaro é o Trump brasileiro. Não. É o Trump que é o Bolsonaro norte-americano, né? O Trump foi um exemplo né, fez um exemplo de gestão lá nos Estados Unidos. O Bolsonaro também aqui no Brasil. Eu acredito que o Bolsonaro fez até mais do que o Trump lá nos Estados Unidos, né? Vamos lá. Para efeito de comparação aqui, né? Mas enfim, eu falei aqui dos partidos, tem uma outra questão aqui que o Brasil poderia se espelhar também, que é a liberdade de expressão. Lá não há, né, nos Estados Unidos, não há essa discussão de restrição, de cerceamento à liberdade de expressão, né, que inclusive a gente ouve o tempo todo por parte do PT, que quer regulamentar as mídias sociais, o que é um absurdo, né? Inclusive deixo meu repúdio a isso aqui, né? Então, mas enfim, para fechar aqui, né, presto meus parabéns ao presidente Bolsonaro por suas declarações. Sempre tenho muito a dizer aqui sobre a política brasileira, né? Mas, enfim, eu acredito que eu já passei aqui por diversos pontos importantes, né? Mas é importante cada vez mais o Brasil, o PL venha a estreitar laços com o Partido Republicano, né? Afinal de contas, a gente vê um viés
um viés de direita, né, no PL, né, por conta de seus parlamentares, né? Afinal de contas, muito daqueles parlamentares que estavam no partido antigo do presidente agora estão no PL, né? Que estavam no PSDL e passaram para o PL. Então, o PL tem cada vez mais criado um viés de direita, um viés a fazer oposição a esse desgoverno do PT. Eu costumo dizer até que o desgoverno do PT não precisa de oposição, haja vista que esse desgoverno mesmo se quebra. Entenda isso, pessoal. Quando o Lula não está roubando, está mentindo. Quando não está roubando, não está mentindo, está sendo hipócrita. Afinal de contas, não existe esquerda sem hipocrisia, né? Mas, de novo, né, o comunismo nunca funcionou em país nenhum, né? O socialismo também não. O Lula falou, né, num programa lá do SBT que é um socialista refinado. Mas me aponte um caso de país socialista que tenha funcionado. Pessoal, eu acredito que os brasileiros precisam cada vez mais estarem inteirados sobre a política. Afinal de contas, ela está em tudo quanto é lugar, né? Desde o preço do arroz até mesmo o preço da gasolina, né? Que hoje a gente vê altas e mais altas nesse sentido, né? Mas enfim, quero parabenizar aqui o presidente Bolsonaro por suas declarações lá nos Estados Unidos, né? Dizer que ele fez certo em ter viajado, afinal de contas, diante das circunstâncias atuais do Brasil, que não temos justiça, foi vital, né? Foi vital que ele viesse a ter esse tipo de decisão, né? Afinal de contas, qualquer condenação no sentido de processar mesmo o presidente Bolsonaro, a gente sabe que é inconstitucional. Mas além disso, né, a gente sabe, né, quando a gente fala de Bolsonaro, a gente fala de honestidade, né, a gente fala de defesa dos valores cristãos, a gente fala da defesa das liberdades individuais. Mas enfim, eu acredito que o Bolsonaro voltará ao Brasil no momento e no horário certo. Então, gente, se inscreve e compartilha, mas eu quero mandar um alô pro William José, acho que é o William José. Elias José. Elias. Seja muito bem-vindo, você não está atrasado não, tá junto com a gente aqui. A gente vai aqui, tem mais 2 temas aqui para a gente discutir aqui, e é muito bom ter vocês aqui com a gente. Quero aqui enviar... Seja muito bem-vindo a esse canal. Vou falar o que o Elias disse aqui, né, enquanto estava falando, né, porque a gente sempre tem muita coisa a dizer aqui, né, mas ele disse aqui, boa noite a todos, cheguei agora, né, então enviar aqui um salve para o Elias José da Silva. Além disso, eu quero enviar um salve aqui especial para o Mauri Neves, que sempre comparece aqui nas nossas lives, né, ele não apareceu na quarta-feira, ainda não apareceu hoje, né? Mas enfim, cada pessoa, cada indivíduo aqui é importante, né, para que a gente possa levar adiante a nossa palavra. Lembrando, pessoal, a gente faz o melhor que a gente pode aqui, né? Somos seres humanos, né? Mas a gente procura sempre ir no caminho de informar vocês, afinal de contas, a imprensa desinforma. Vamos lá. Ok? Vamos aqui ao segundo tema desta live. O presidente ainda nos Estados Unidos disse que os novos aumentos de impostos, né, são promessas do Lula, né? Vai vendo, Brasil. Gazeta Brasil, para quem quer ler essa matéria aqui, ó. Gazeta Brasil, recomendo, tá ok? Vamos lá, vamos aqui ao segundo tema. Vamos falar sobre o 8 de janeiro, tá ok? A gente já falou aqui sobre Estados Unidos, vamos falar sobre o 8 de janeiro, né? Vou começar por essa matéria que está no jornal Terra Brasil Notícias, né? Terra Brasil Notícias, vamos lá. Presos do 8 de janeiro podem deixar prisão em 20 dias, né? Todos os presos, né? Ali, presos injustamente, né? Terra Brasil Notícias, tá ok, pessoal? Uma notícia exclusiva, tá ok? Isso é importante de enfatizar aqui. Vamos lá. Seguindo aqui, ó, a Revista Oeste sobre a CPMI, tá ok, pessoal? O desgoverno Lula
tem intensificado, né, a pressão para barrar essa CPMI, né? Mas só que não vão conseguir, né? Inclusive, o deputado dono da CPI disse que, abre aspas, lutamos pela verdade. Para quem quiser, essa matéria aqui no qual o dono da CPI fala lutamos pela verdade, né, quer saber detalhes, né? Se você quiser saber detalhes dessa matéria, tá lá no Jornal Brado, recomendo o Jornal Brado, que sempre tem matérias aqui também muito bacanas de apoio ao presidente Bolsonaro e de encontro à verdade, porque é isso que importa, pessoal. Tá lá em João 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é importante que a gente migre cada vez mais a implementar essa CPMI, afinal de contas, é uma CPMI que vai de encontro aos clamores populares, né? O que as pessoas têm mais dito, né? CPMI, né? CPMI urgente. Então é esse que é o caminho, né? Enfim, eu estou procurando aqui a matéria do dono da CPI, né? Mas enfim, pode mostrar a matéria, em seguida eu encontro aqui a matéria. Tá, vamos mandar uma matéria. Pode mostrar a matéria, em seguida tragamos as nossas opiniões. Tá, gente, a matéria tá aqui no... Tem essa matéria aqui. Deixa eu ver aqui. Não. A matéria tá aqui, ó. Tá? Esta preso do dia... aqueles presos que ficaram presos do dia 8 de janeiro, eles daqui a 20 dias provavelmente saem todo mundo. Tem que sair todo mundo mesmo. Tá? Tem outra matéria aqui que está na Revista Oeste aqui. Governo cheio de inflação está querendo barrar a CPMI. O Lula, né? Não, isso aqui não. Duas matérias só? São duas. Então, gente, vamos aqui, batida certeira aqui. O Lula, no início, ele pensou que todo mundo brasileiro são um bando de bobo, tá entendendo? Eles oferecem picanha e a pessoa acredita. Agora ofereceu lá carnes de costela. Quer dizer, começa a tirar o fogo da picanha. Tá entendendo? Essas casas que ele inaugurou lá, gente, vamos lá. Não tem nada a ver da área do governo Bolsonaro. Tá, né? Ele com 2 meses de serviço, Lula só fez trapaça até agora o presente momento. Não fez nada de bom para o nosso país. Aumento da gasolina, aumento de imposto, aumento de... Tá entendendo? O André Fernandes fez a CPMI, pegou o nome de todo mundo. Tá entendendo? Agora eles estão querendo tirar... Antes eles queriam a CPI. Tá? Inclusive, gente, eu recomendo aí vocês verem a CPI que está rolando, a CPI lá em Brasília, lá na Câmara dos Deputados estaduais do Estado, tá vendo? Sobre esses atos. Tá lá. O que é que acontece? Essa CPMI, eles não querem porque alguma coisa de errado eles fizeram. O governo do Lula está por um fio, vai ser mandado embora. E não vê que historinha, tudo que ele falou hoje, que o negócio foi golpe, o negócio da Dilma. Não, negativo. Se for golpe, quem está dando golpe? O STF, Congresso Nacional, quer dizer, quer botar na conta de todo mundo? Não, ela fez uma má administração. Ela fez uma mal administração, tá vendo? A presidenta, que ensacava vento, né? Ela dizia, ninguém perde, ninguém ganha, todo mundo só perde, tá entendendo? É mais ou menos isso, tá entendendo? A presidenta que sacava vento. Eu não sei como o pessoal conseguiram eleger a Dilma, cara. Tá entendendo? É brincadeira. Mas o que acontece? Aí o governo Lula, tá entendendo? Entre aspas, o governo Lula, não está querendo a CPMI, está pedindo para o senador dele tirar a assinatura. Não. Se tirar, outros vão assinar. É ponto final. Tá vendo? Parabéns ao André Fernandes, lá que fez a negócio. Deputado federal pelo estado do Ceará. Tá vendo? Ceará. Conheço lá o Ceará. Então, o que é que a gente tem que fazer? Uma oposição inteligente, sem briga. Vamos começar a fazer manifestação, gente. Tá? Vamos começar a se manifestar contra esse governo que está aí.
Olha os preços da comida, como é que está no mercado. Entendeu? Vai ficar mais caro. Nós temos que fazer alguma coisa por esse país. E esse pessoal só respeita o brasileiro com pressão. O deputado só faz alguma coisa com pressão. Todo mundo está com o bolso cheio lá, tá? Em Brasília. Foi aumentado o salário. O Pacheco, para ser presidente, ele teve que fazer acertos ali com vários deputados. Pacheco não se vai. Aquilo já é 0,1, aquilo já é 0 à esquerda no início. Não. Ele não quer fazer CPMI, ele não quer botar o dele na retroconta aqui dos ministros, não. Entendeu? Ele quer estar numa boa lá, voando, pegando 40 e poucos mil todo mês, sem fazer nada pelo nosso país. Então, a importância que tem, gente, CPMI já. Essa é a realidade do nosso país. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seu compartilhamento, lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, senta o dedo no like e compartilhe. Mas, parabéns ao André Fernandes, que conseguiu as assinaturas, já abriu, já protocolou. E vamos que vamos, vamos que vamos. Se sair alguém lá do petista Lula, vendo? Gente, deixa eu fazer um negócio aqui com vocês. Tá o pessoal preso lá. Ah, porque invadiram não sei o que, não tem poder lá. Essa pessoa que invadiram, eles têm que pagar sumariamente. Tem que pagar, tem que ficar preso. Entendeu? Isso aí. Mas tem uma fazenda que o MST invadiu lá na Bahia. Certo? Agora, fábrica de celulose, papel, essas coisas. Invadiu. E aí? Isso é ato contra. Isso não é ato democrático? Será que esse pessoal não. Esses sim são os verdadeiros larápios do país. Entendeu? Estava esperando só o governo Bolsonaro sair para eles começarem a invadir. Isso aí é o governo Lula, tá? Isso é o governo Lula, que ele fica passando pano em cima desse pessoal. Tem que mandar prender, todo mundo mandaram prender o pessoal do dia 8. Esses estão fragantes. Esse do MST estão em fragante. E o MST, cara, o Bolsonaro fez uma coisa tão bacana, dando título de propriedade para essas pessoas. Entendeu? Mas ele não quer, ele só quer invadir só quer invadir fazendas produtivas. Ninguém quer meter a mão em nada, quer já pronto. Bolsonaro ainda foi legal ainda, que deu para alguns estados ali, liberou a consulta, né, o CPF, identidade, essas coisas aí. É muito importante. Mas voltando aqui ao tema aqui, gente, CPMI já. Para a gente descobrir por que o Lula tirou o sigilo, por que ele colocou sigilo nas câmeras da negócio. Será que tem algum infiltrado ali que apareceu na câmera e o pessoal não quer mostrar? Será que tem alguém ali? Vamos lá. Eu acho que a CPMI é justamente para isso, botar a casa em ordem. Já que ele não tem gestão, não sabe dirigir um país, o Senado está ali e no Congresso Nacional está lá para resolver essa parada. Então, é tudo nosso. Se inscreve, compartilhe, dê aquele like. Gente, live toda segunda, quarta e sexta-feira a partir das 19 horas. Pessoal, curta, compartilhe. Isso é muito importante. Curta, pessoal, curta. Né? Se não puder ajudar a gente financeiramente, ajude com like. Isso é muito importante, né? Cada like é de extrema importância, né? Sejam todos muito bem-vindos, né? Mas vamos aqui ao meu comentário sobre o tema, né, em questão, né? A gente está falando aqui sobre o dia 8, né? Sobre o dia 8 de janeiro, né? Sobre o fatídico, né, acontecido, né? Mas vamos lá. Primeiramente, né, enfatizo que aqueles atos do dia 8 não representam nós de direita, né? É isso mesmo que você ouviu. Aqueles atos ali não representam nós de direita. Ponto final. Ponto final, pessoal. Ponto final. Eu poderia terminar por aqui mesmo. Não, vou continuar. Vamos lá. Mas convenhamos, né, que há muita questão a ser investigada sobre esses atos, né, que aconteceram no começo de 2023 lá em Brasília, né?
Afinal, vimos... Tá na internet, pessoal, tá na internet isso. Vimos até bandeiras do PT entre os depredadores. Ou seja, aqueles depredadores foram financiados, tirem suas próprias conclusões. Para mim, essa é a minha opinião, acredito que eles foram financiados pelo desgoverno do PT para fazerem o que fizeram, né? Logicamente, algumas pessoas foram enganadas, foram na onda dos outros, e olha o que aconteceu, né? Não resolveu o problema, porque o STF tem usado isso para vitimizar o desgoverno, né? Vamos dizer assim, né? Querer isentar de culpa certas questões que estão acontecendo no desgoverno do PT, né? Eles sempre jogam na memória da população esse dia 8, né? Sendo que o dia 8 não representa a direita de verdade. Direita não invade, pessoal. Direita não invade. Quem invade é MST. Eu já até critiquei algumas pessoas que participaram, né, que foram enganadas e participaram dessa invasão, né, desse fatídico acontecido, né. Mas também, né, por que aquelas pessoas tiveram tanta facilidade em acessar aquele local? Parece para mim muita complacência do desgoverno do PT. Alguns até querem comparar os atos do dia 8 em Brasília com o Capitólio. Sendo que aquelas pessoas que se envolveram no Capitólio hoje se encontram soltas e respondendo processos. Aqui não. Aqui as pessoas estão sendo presas sem motivo nenhum. Além disso, os advogados não têm acesso ao processo. Você sabe o que é isso, pessoal? Imagina você ser alvo de um processo que você não sabe de qual pessoa veio, ou qual foi o motivo, entendeu? É basicamente isso que está acontecendo. As pessoas estão sendo presas sem qualquer motivo. Não tem materialidade para prender pessoas que sequer estiveram nesse fatídico acontecido. É isso que é nessa tecla que eu bato sempre. Eu entendo que várias pessoas, dentre essas 900, estão presas injustamente. Igualmente o Daniel Silveira, com a materialidade para prendê-lo. Para mim não faz sentido nenhum. Além do que, para qualquer pessoa, né, a degola é uma desonra, né? E é por essas e outras que eu entendo o presidente Bolsonaro. Não há materialidade para condenar o Bolsonaro, mas mesmo assim a justiça brasileira, que não faz justiça, faz militância, quer conduzir inquéritos inconstitucionais contra ele. Então é preciso que as pessoas do Brasil tenham noção disso, que é uma questão até que passa despercebido, né? Mas é importante cada vez mais a gente leve às pessoas esse tipo de informação, porque a imprensa não comenta sobre isso que eu estou relatando aqui agora, né? Para a imprensa, todos aqueles que estão sendo presos, que foram presos, merecem estar lá, sendo que pessoas estão sendo presas, sendo que sequer participaram dos atos do dia 8. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. Isso é revoltante. Inadmissível. Inadmissível, né? Logicamente, participaram algumas pessoas, acabaram se levando ali, se deixando levar, né, pelo momento e invadiram, né, com facilidade, né? Então, claramente ali houve uma omissão / conivência do desgoverno do PT, que é ilegítimo. Eu não reconheço. O Lula sequer
deveria ter sido candidato, pessoal. É isso que vocês têm que entender. Isso. Vocês têm que entender isso. O Lula não é político. O Lula é um gangster. Vou usar um termo em inglês aqui para criminoso. Entendeu? Ele tem diversas condenações sobre seu nome na justiça, na Lava Jato mesmo. Né? Fora da Lava Jato também tem condenação. Então, é inadmissível, é uma vergonha ao Brasil. Uma vergonha ao Brasil a candidatura tanto do Lula quanto do Alckmin, porque os dois deveriam estar na cadeia, não soltos e elegíveis. Não é o Daniel Silveira que deveria estar preso, é Sérgio Cabral. Não é o índio lá que deveria estar preso. Não é o índio que deveria estar preso, e sim o Lula. Isso. Então o que é isso? É uma inversão de valores, pessoal. Onde a esquerda quer quer transformar o certo em errado e o errado em certo. É aquilo que eu venho sempre falando aqui, exemplificando. O que o PT faz é o mesmo que a Globo faz, pessoal. Desinforma, cria fake news, conta mentiras. É isso que a Globo fala, é isso que a Globo dissemina. E que o PT faz também, dissemina também, enfim. Isso. Tirem suas próprias conclusões. Eu acredito que PT e Globo, né, andam lado a lado. Andam lado a lado. Tanto é que o PT escolheu a Globo para identificar manifestantes do dia 8. Então, isso por si só, se isso não aprova para vocês, não sei mais o que é. Não sei mais o que é. Mas, enfim, eu entendo que muita gente está sendo presa sem qualquer motivo, né? Inclusive, conheço um advogado um advogado que está conduzindo um processo de algumas pessoas que estavam no QG em Brasília. Enfim, é inacreditável a gente tá comentando sobre isso aqui, né? Mas, enfim, pessoas que estavam em frente ao QG sendo presas, para mim não tem cabimento nenhum isso, pessoal. Não tem cabimento nenhum, né? Mas, enfim, eu acredito que eu sintetizei aqui todos os pontos sobre essa questão, né? Mas, enfim, deixo aqui, pra gente finalizar, né? Isso. Deixo aqui meu repúdio ao desgoverno. Não é finalizar não, ainda tem um outro tema. Deixo aqui o meu repúdio ao desgoverno do PT, né? E torço muito, né? Desejo boa sorte à instauração dessa CPMI que busca justamente a verdade. Está lá em João 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ok, pessoal? Então se inscreve e compartilha, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live aqui nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, senta o dedo no like, me dá essa moral aí pra gente cada vez mais crescer o canal tá crescendo, mas precisamos de mais inscritos, precisamos de apareceu aqui, like ó. Aqui, é muito importante. Apareceu aqui o Mauri Neves. Mauri Neves, ele disse o seguinte aqui, ó. Oi, boa noite, patriotas, tudo bem? Brasil a caminho da desordem total. Foi o que disse aqui o Mauri Neves. Aqui a gente respeita todos os comentários, pessoal. Todos os comentários. Sejam todos muito bem-vindos. Mauri Neves, um abraço aí. Exatamente. Estamos juntos. Quero até também enviar um salve novamente aqui para o Elias José da Silva, né? Aqui a gente respeita todos, tá ok? Patriota de verdade não faz bagunça, faz coisas maravilhosas pro país aí chamado Brasil. Se inscreva e compartilhe, vamos que vamos. Pessoal, e se não puder, né? Se não puder contribuir com o canal financeiramente, contribua, né? Contribua com o seu like. Contribua com o seu compartilhamento. Isso é muito importante. O canal não é monetizado não, gente. Então a gente trabalha com outros canais que ajudam a gente. Estão precisando de microfone, estão precisando de uma câmera melhor. Precisando mesmo, para a gente ampliar mais aqui, botar 2 câmeras aqui mostrando aqui os bastidores aqui da nossa live aqui. É muito importante. Então, esse microfone aqui é bem antigo, então nós estamos precisando de novos microfones aqui para no meio da transmissão não dar problema. Mas se não puder ajudar,
tá tranquilo, sem problema nenhum. Se puder, tem um pix na descrição do vídeo, pode ajudar lá, que depois a gente mostra aqui que a pessoa fez. Se a pessoa quiser, se a pessoa não quiser, não precisa mostrar. Tem gente que às vezes ajuda e não quero que mostre, tá tranquilo, sem problema. Se o cara tiver uma empresa e quiser doar o microfone vai pra de gente, cada um, né? pra gente fazer um review do microfone dele aqui, a gente faz e ponto final. Se inscreve e compartilha. Vamos lá. Exatamente, né? Independentemente de qualquer circunstância, né? Isso. Qualquer circunstância, né? A gente continua com o nosso trabalho aqui, né? Levando a informação de verdade até você, né? A gente faz o trabalho aqui que a imprensa não faz, né? Mas enfim, vamos aqui ao último tema desta live, né? Vou passar aqui rapidamente pelas matérias, né? Vamos falar aqui do Jordi, que protocolou um pedido de impeachment de Lula. Isso. Vai vendo, Brasil. O deputado fez declarações nas redes sociais nesta quinta-feira. Fora Lula. Vai vendo, Brasil. Inclusive, no primeiro dia lá dos deputados, né, que estava com bandeiras assim, fora Lula. Cartazes, fora Lula, né? Muito bacana, né? Figura, né? Figura assim, na roupa, né? Fora Lula, né? Isso foi muito bacana, né? Essa iniciativa, né? Além disso, tem o Eduardo vai lançar uma loja agora, né? Vai lançar uma loja para o presidente Bolsonaro, né? Enfim, vou passar aqui pela matéria rapidamente, vamos lá? Essa primeira matéria está no jornal Pleno News, vamos para a segunda matéria aqui, Revista Oeste. Associação critica Lula por abandonar a lista tríplice para a PGR. Revista Oeste. Por fim aqui, o Silas Malafaia, sobre o desgoverno do PT, né? Ele falou o seguinte aqui, abre aspas, faz um L, fecha aspas. Né? Aqui, Pastor condenou desgoverno petista pelo aumento de impostos e a imprensa por apoiar. Enfim, essa última matéria está no jornal Pleno News. Enfim, pode mostrar a matéria, em seguida tragamos as nossas opiniões finais. Tá ok, gente? Lembrando que essa live vai ser transmitida em outros canais no final de semana aí, tá ok, gente? Tá aqui, Silas Malafaia, vamos começar logo por aqui. Silas Malafaia detona o governo Lula, tá ok, gente? Vamos aqui para essa segunda matéria aqui. Tá na revista. A associação critica a tríplice para mandar lá para o Congresso Nacional. Ele ignorou. Mas tudo bem, vamos lá. Revista Oeste aqui. Vamos lá, gente, vamos se inscrevendo. Jordi protocola pedido de impeachment do Lula. Fora Lula, fora PT, tá dentro? Tá na hora, tá dentro? Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar pelo Carlos Jordi, que a gente conhece, daqui de Niterói. Conhece aqui. E vê aí, tá? Prefeito de Niterói, Carlos Jordi. Vamos torcer para que dê tudo certo aí. Vamos lá. O que é que acontece? O Carlos Jordi é um parceiro nosso, amigo nosso aqui. A gente ele, o Daniel Silveira, essa galera, todo mundo sempre ajudou o canal aqui, dando entrevista, a gente conversando, batendo papo, tá vendo? Nunca se negou a nada, tá vendo? Então, mandar um grande abraço para uma pessoa maravilhosa que está um pouco distante da gente agora, que ela está no estado do Rio, uma repórter muito bacana, a Cláudia Costa, que inclusive tem vídeo dela aqui com a gente aqui, elogiando o canal, tá vendo? Já conversou muito bem. Ela é uma parceira boa, tá vendo? Gente firmeza mesmo, tá vendo? A repórter mesmo do canal. Ela está lá aqui no estado do Rio, acho que esqueci o nome do lugar que ela está viajando para lá. Então, uma pessoa que está sempre atenta às coisas com a gente aqui. Então, o que acontece? Carlos Jordi, Daniel Silveira, Eduardo Bolsonaro, a família do Bolsonaro sempre apoiaram o canal aqui. Eles veem o canal aqui, eu sei que tem certeza que o Bolsonaro vê nossos vídeos lá, tá, né, lá nos Estados Unidos. Agora tá mais difícil a gente conversar com ele, que ele está lá. Se ele voltar e quiser dar uma entrevista aqui pra gente vamos estar juntos. Felipe foi em várias manifestações do presidente aqui no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Está na hora da gente dizer fora Lula. Então, ele vai para 90 dias só fazendo M. Só M no governo do Lula. Ele aumentou os impostos, né? Aumentou os impostos sobre a gasolina. O que aconteceu? Naturalmente, o arroz vai lá para a picanha que ele ofereceu para a turma já era. O ovo tá caro pra caramba. Eu sempre estou falando do ovo, né? Porque aqui a gente... Um ovinho lá fritinho, cozidinho, é muito bom. Tá vendo? Agora, o que ele fez me enganando... Hoje mesmo ele enganou os pessoal lá em Pernambuco. E tem pessoa que... Primeiro ele foi vaiado.
Primeiro foi vaiado. Quando ele viu que ele estava sendo vaiado, por causa da negócio da picanha, aí ele resolveu oferecer um outro tipo de carne. Costela, não sei o que ele vai voltar lá para o pessoal fazer costela. Mentira, rapaz. Mentira. Que se diga o PT que fizeram uma festa dele de 40 anos aqui lá em Brasília, era carne nobre. Uma entrada era 20 mil reais. Uma entrada. Qual é o pobre que tem 20 mil reais para dar uma entrada, para ver um monte de embusteiro falar besteira, tá entendendo? Que o Lula nada mais do que isso, não é nada, é um embusteiro, é um larápio do dinheiro da Petrobras. Por isso que ele tá bravo lá, que não quer dividir o dinheiro com as pessoas que investiram. E você, que tinha que o seu FGTS investiu na Petrobras, está aí. Que era o momento dele ter consciência e devolver esse dinheiro sob juros e correção monetária para o povo brasileiro que ajudou a empresa ali. Ah, se você tiver uma conta lá no FGTS, passa dinheiro. Foi muita grana para lá e olha o que eles fizeram com o povo ali. Não querem dividir o lucro com o povo, porque os pessoal são de esquerda. Esquerda quer você cada vez enganando você, não vou nem dizer miséria, quer ver você, porque todo governo comunista, ele tem um papo maravilhoso, um papo, e aquele papo furado danado, conversas bacanas, conversa que vai... Mentira! É comunista, cara. É comunista, ele quer ver você cada vez depender mais do Estado. Ele quer que você dependa, entendeu? Mas nós não queremos, não. Nós queremos ver você empregado, entendeu? Trabalhando, ganhando seu dinheiro, ter emprego para pessoa como o pessoal do iFood que foi aí, um monte de gente demitida, mais de 300 pessoas aí. Tem até um vídeo meu que eu fiz aí falando sobre isso aqui. Loja americana que está falindo, tá entendendo? A Ambev também, tá entendendo? Todo onde esses caras de esquerda meteram a mão e fizeram L, tá tudo falindo. Tá vendo? E essas empresas grandes assim, quando ela vai, ela leva outras empresas. Então, parabéns ao Carlos Jordi, que pediu impeachment do Lula, fora Lula. E se você não gostou, eu vou te falar o seguinte: sorria, você foi mais um enganado pela picanha hoje lá em Pernambuco. Exatamente. Tá sorria, você foi enganado, que não vai ter a picanha, vai ter de leve ali, de repente, um ovo ali. Cadê os 60 milhões? Pois é, teve um negócio aí, cara. Cadê os 60 milhões? Ele quer saber onde está esses 60 milhões, que ninguém vai pra rua nada fazer uma manifestação a favor do governo Lula, entendendo? E dizem que teve Tirem suas próprias milhões. Tirem suas próprias conclusões, ok, pessoal? Infelizmente, gente, nós temos que engolir essa a seco, tá entendendo? Tem que engolir isso aqui a seco. A seco. Tem que engolir a seco, porque não sei o que o cara falou lá. Como é que é? Serviço dado é serviço cumprido. A lei cumprida. Nós vemos o que os caras falam assim, que aquele ministro lá do TSE, um tal de... Um ministro lá do TSE, Benedito, falou, falou lá no ouvido do Alexandre de Moraes e a câmera estava ligada. Missão dada é missão cumprida. É isso mesmo. Missão dada é missão cumprida. Então esses caras é que querem comandar o país, que acha que tem possibilidade de fazer alguma coisa, que o Lula foi lá na cara desse Zé Ruela, desse ministro, e deu um tapa no meio da cara dele. Tapinha. Ele tem negócio de abraçar as pessoas. Tem um cara desse vir falar comigo e dar um tapa na minha cara, eu dou-lhe um soco nele, eu detono ele na hora. Na hora. Não tem negócio, não. E aí, esses ministros, eles aceitam isso. O Lula vai lá, dá um abraço nele, por detrás e dá um tapa no meio, dá um tapinha. Como tem a música, tapinha não dói, né? Não tem aquele negócio. Então é mais ou menos isso. Isso é uma vergonha para um cara que se diz ministro. O Lula vai lá, não era nem presidente ainda. Aí vai lá, ele nunca foi presidente, nunca será. Ele nunca será um mito. Ele diz que ele tem não sei quantos anos na política e ninguém nunca chamou ele de mito. Mas que ele é mito de quê? O Lula é mito de alguma coisa de quê? O que foi que o Lula fez alguma coisa por benefício para esse país? A não ser meter a mão no dinheiro da Petrobras. Vai ver, Petrolão, que se diga o Roberto Jefferson, entendendo? Mensalão,
Entendeu? Que se diga o Palocci, que falou toda aquela história. Devolveram milhões pro negócio, pro brasileiro. E ele não gostaram e acabaram com a Lava Jato. Por quê? Tem algumas pessoas que precisam ser. Algumas pessoas do Senado têm que ter coragem. Coragem de quebrar sigilo bancário de ministro. Tá na hora, né? Tá na hora, né? Reforma política, reforma judiciária, reforma geral. 8 anos para ministro. Ô, senador, você não. Ô, senador Romário daqui do Rio de Janeiro, que não faz nada, votou contra. Votou contra. Não assinou. Não assinou. Por quê? É um cara que só quer estar ali para dizer eu sou senador. Nada. Porque na época que ele foi senador, que ele estava aqui, ele estava arriscado de ser preso por causa de negócio de grana, por causa de negócio de família ali, faltava pensão, a mulher estava cobrando na justiça, ele botou o carro dele, eu vi aqui na Barra o carro dele para vender lá na concessionária. Mas aí ele virou senador e aí ninguém fala mais nada. Entendeu? Mas o Romário ele faz um desserviço ao povo carioca, ele não assina nada. Todo mundo diz que não assinou a CPMI, né? Ele disse que ele não votou no Bolsonaro, o pessoal fala disso, fala que ele não votou Inclusive o Bolsonaro, para dizer aqui, né, para informar o pessoal, ele votou no Daniel Silveira. Falou ao vivo. Ele não votou no Romário. Não votou no Romário. Algumas pessoas foram enganadas, né, dizendo que o Romário estaria do lado do presidente, sendo que não, nada. Nunca esteve. Ele está ali no PL, mas ele já foi até ameaçado pelo Valdemar de ser mandado embora do PL. Pessoal, o Romário está muito mais lá do que cá. Entendam isso, tá? Porque eu acho tá que do lado Pacheco. Porque nesse lado eu acho que ele não sai, porque eu acho que se ele sair, ele perde o mandato e o mandato é voltado para o PL. Eu não sei como é que é, mas a verdade é que o Romário ele faz desserviço pelo povo carioca. Diferentemente do Flávio, que traz investimento para o Rio de Janeiro. Infelizmente, nosso Rio de Janeiro não está muito legal, porque nós tivemos um embusteiro do ministro que não deixa a polícia trabalhar no Rio de Janeiro. A polícia faz alguma coisa, ele falou durante a pandemia que a polícia não podia agir, entendeu? Mas, se for necessário agir, tem que agir mesmo, entendeu? Nós somos aqui a favor dos militares, polícia militar do Rio de Janeiro e exército, pessoas que contribuem de alguma maneira para o Brasil dar certo. Exatamente. Entendeu? Então, meus amigos, se inscreve e compartilha. Live de sexta-feira vai ser transmitida em outros canal. O Brasil é nosso, mito do Brasil, 100% do Brasil. Pessoal, essa live será retransmitida em outros canais, por isso que é importante você deixar seu like. E quem estiver assistindo essa live depois, venha assistir conosco ao vivo, aqui no canal Brasil no Ponto News. Lembrando que temos transmissões ao vivo às segundas, quartas e sextas por volta das 19 horas no horário de Brasília, sempre no horário de Brasília. Vamos que vamos, pessoal. Mas vamos lá, vamos aqui ao meu comentário, né, sobre o tema, né? Enfim, eu votei, né, quero primeiramente dizer que eu votei no Carlos Jordi, né, que é um deputado, assim, que eu confio muito, né? Afinal de contas, ele já não é a primeira vez que eu voto nele, né? É a segunda vez, e não me arrependo, é um parlamentar que não trabalha pelo Brasil, né? E que não tem muitos gastos ali para com a sua equipe, né? Mas um outro absurdo, vou falar aqui de um absurdo que eu vi no dia de hoje, né? O Hélio vai ter que pagar 50 mil a um esquerdopato. Isso é uma vergonha, gente. Não quer dizer que ele vai pagar, ele pode recorrer ainda. Isso é uma vergonha. É aquilo que eu venho dizendo há muito tempo aqui para vocês. Não temos justiça no Brasil. Não temos justiça no Brasil. O que temos é militância. A gente não fala nem o nome da pessoa, dessa pessoa, porque é irrelevante. Não vale a pena você falar. O Hélio não, o Hélio é parceiro nosso, mas
Essa outra figura aí não tem nenhum respeito pelo povo brasileiro. Tá ok? Vamos lá. Mas é isso, né? Enfatizar aqui que a gente não tem justiça no Brasil. O que a gente tem é militância, né? Advinda ali do STF, TSE, OAB, MPF, que são instituições que fazem um desserviço junto, né? Fazem um desserviço junto ao PT, que é uma quadrilha, né? Se tem uma coisa que o PT gosta é de fazer corrupção na Petrobras, né? Sendo que já há na história, né? Já há na história um fato, né? De que o PT endividou a estatal em 900 bilhões de reais, né? O que é um absurdo, né? Mas já há um caso novo, né, que o FBI já está investigando a estatal por corrupção. Isso é de agora, pessoal, não é do passado, não. Né? Então, o PT parece que gosta de fazer corrupção na Petrobras, né? O que é absurdo, gente. Eu falo isso aqui, é um absurdo, porque envolve dinheiro público. Né? O brasileiro já paga trilhões de impostos. Isso, né? Agora a gente ouve em mais um caso de corrupção no desgoverno Lula, né? Enfim, é aquilo que eu venho falando sempre, né? O desgoverno do PT é ilegítimo. Eu me recuso a reconhecê-lo. A gente vê aumento de tudo, a gente só vê aumento, né? Não há algo que beneficie nós brasileiros. É revoltante. É revoltante. A gente vê aumento no preço dos alimentos, a gente vê aumento no preço dos combustíveis, a gente vê aumento da inflação, aumento dos gastos e, consequentemente, aumento do Estado. Isso. Já foi um absurdo o Lula ter passado férias em um hotel lá em Brasília, por conta de uma obra lá no Planalto. Gastou Aliás, para que essa obra? Milhões. Para que essa obra, gente? Para que o Planalto ele não precisava de obra? Mas é aquilo, né? Quando a gente não pode esperar muito do PT, não, pessoal. Esperar muito do PT, olha, realmente esperar algo diferente do que eles já fizeram no passado. Eles estão fazendo a mesma coisa agora. O Lula está muito mais preocupado com outros países do que com o Brasil. Com certeza. Além disso, o Lula está muito mais preocupado em conceder ali, entregar dinheiro para Cláudia Raia, para essa cultura, entre aspas, do que se preocupar de fato com aqueles que mais precisam lá em São Paulo, por exemplo. A Janja Aquelas pessoas de São Paulo estão recebendo um auxílio do Tarcísio. Então a gente tem que parabenizar o Tarcísio aqui. O Lula sequer está preocupado com aquela gente. Isso. Porque aquelas pessoas sequer saneamento básico têm. Muito se fala, né? Muito se fala sobre aquela narrativa, né, de que o Lula levou água para certos locais do Brasil. Mas isso é uma mentira disseminada. Né? Igualmente aquela narrativa da carne, né? Inclusive a carne está aumentando também, né? Diga-se de passagem, né? Enfim, a gente vê aumento de tudo. Mas deu uma melhorada. A gente não vê um benefício, até mesmo no setor de jogos, a gente está vendo aumento. Isso. Porque o Haddad quer. Ministro da Fazenda, gente, eu vejo essa mudança de nome de Ministério da Economia para Ministério da Fazenda para descentralizar não, para usar uma figura de linguagem para não culpabilizá-los pelos desastres econômicos que esse país atravessa. Ponto final, porque tudo que está sendo refletido agora de prejuízo ao bolso do brasileiro já se deve ao desgoverno do PT. Isso. Mas o tempo todo eles querem culpar o Bolsonaro por isso e aquilo. O Bolsonaro sequer no país está.
Isso. O Bolsonaro É. está nos Estados Unidos, mas já há uma falsa narrativa de quererem extraditá-lo. Eles querem utilizar da narrativa, né, usar da figura do presidente Bolsonaro para culpá-lo, né, de desastres que estão acontecendo agora. Isso aí. Desastres que estão acontecendo agora já se devem ao desgoverno do PT, pessoal. Não tem desculpa. Não tem desculpa, porque o PT arruma desculpa para tudo. Eles arrumam desculpa para mentir em tudo quanto é coisa. Eles falam que o problema não são eles, são o mercado financeiro, o problema é o agro. Quando é que o problema é do desgoverno do PT? Nunca. Nunca. Por quê? Eles mentem o tempo todo. Mentem o tempo todo. 37 ministérios, pessoal. Isso é inadmissível. Quando a gente fala tanto em inchaço de Estado, a gente tá falando disso. O Lula só tem se preocupado em gastar. E esse dinheiro sai do bolso do brasileiro. Isso custa caro para cada cidadão desse país aqui. Então, não há almoço grátis. Não há almoço grátis. Eu já falei inúmeras vezes aqui. Um Estado inchado é sinônimo de desastre. Não há um exemplo de Estado inchado que tenha funcionado no mundo inteiro. Então eu entendo que quanto menos Estado, melhor. Os brasileiros precisam que as vidas deles sejam facilitadas, ao invés de complicadas. Porque o PT complica mais a vida das pessoas. Isso é inadmissível. A candidatura do Lula é uma vergonha, gente. É uma vergonha. Eu acredito que tanto ele quanto o Alckmin deveriam estar presos, não soltos e elegíveis. Então, a candidatura dele é uma vergonha tanto nacionalmente quanto internacionalmente. É isso. É isso. Agora, o Jordi faz certo aqui em protocolar o impeachment do Lula. Também quero fazer uma menção ao deputado. Anotem, pessoal. Deputado Sanderson, que tem feito um excelente trabalho frente ao Congresso Nacional, frente aos parlamentares ali de base. Afinal de contas, a gente precisa de mais políticos assim, que estejam comprometidos com o Brasil, né? Diferentemente de outros, né, que sempre estão preocupados com seus próprios interesses. Então a gente precisa de mais políticos assim, que estejam preocupados com a nossa soberania, que estejam preocupados de fazer uma oposição responsável a esse desgoverno, se bem que esse desgoverno não precisa de oposição. Eu costumo dizer isso, eu já disse isso diversas vezes, né, mas... Enfim, repito o que eu venho dizendo, né? O desgoverno do PT é ilegítimo, pessoal. É ilegítimo. Porque, agora, eu quero parabenizar também esses que dessa associação aqui que estão se voltando contra o Lula. Afinal de contas, a gente precisa cada vez mais de massa crítica nesse momento para fazer um impeachment para ontem. Porque além do impeachment, o Lula tem que ser preso urgentemente. Então, meus amigos, se inscreve e compartilha, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que essa live vai ser transmitida em outros canais aqui no final de semana. Tá ok, gente? Canal que faz parte do grupo Brasil no Ponto. Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. Inscreva lá nos outros canais, é muito importante e seja muito bem-vindo. Tem mais alguma coisa aí? Exatamente. Vamos fechando finalizar com essa live aqui, mas lembrando que temos live toda segunda, quarta e sexta-feira por volta das 19 horas no horário de Brasília. Enfim, vamos finalizando com essa live por aqui, né? Mas antes eu vou trazer alguns informes aqui. Vou começar por essa matéria, Pleno News, sobre o governo Bolsonaro, o PIB do Brasil aumentou em quase 3% em 2022. Vamos seguindo aqui, ó, com uma outra.
Gazeta Brasil, o próprio Brasil voltou a ser a 12ª maior economia do mundo em 2022, né? Por que eu estou dizendo, falando tanto em 2022, né? É porque tudo isso todas essas ações, né, todas essas notícias envolvem ainda, né? Ainda o governo do presidente Jair Bolsonaro, né? O que a gente está presenciando atualmente no Brasil é um desgoverno que é ilegítimo. Mas vamos lá, vamos continuando aqui, ó. A dívida bruta do Brasil em 2022 teve queda recorde em 6 anos, né? Quer dizer, mais o recorde que o presidente bateu aqui, né, nessa questão. Isso. PIB do Brasil, aliás, já fiz uma menção a isso, né? Vamos seguindo aqui, ó. Petrobras registrou o lucro líquido de 188,3 bilhões em 2022. Além disso, né, o Ricardo Salles vai lançar sua candidatura, né, sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Ricardo Salles, foi ministro do presidente Jair Bolsonaro. Isso, agora é deputado federal ele. Exatamente. Por fim aqui, ó, enfim, eu vou fazer uma menção aqui, enfim, eu não vou passar batido por isso aqui, até porque eu não vou falar, alguma coisa que venha, enfim. Vamos finalizando por aqui, né, essa live, né, essa transmissão ao vivo, né, lembrando que cada like é importante, né, cada compartilhamento. E se porventura estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal, isso é muito importante. Sejam todos muito bem-vindos. Novamente quero enviar aqui um salve para o Mauri Neves, que participou da nossa live, e também vou enviar aqui um salve ao Elias José, tanto um quanto o outro participaram aqui da nossa transmissão ao vivo, que justamente essa live será retransmitida, né, em outros canais, né, em outras plataformas digitais. Então, meus amigos, se inscreve e compartilha, é muito importante o seu compartilhamento. Gente, voltamos na segunda-feira. Desejo a todos um final de semana abençoado em nome de Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde, sempre colocando dele em primeiro lugar. Até com dificuldade em alguma coisa, coloque Deus em primeiro lugar, tenha certeza que vai dar certo na sua vida. Não retroceda, participe, compartilhe. Tá ok, gente? Voltamos na segunda-feira. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Valeu. Gente, tenha uma noite de bênção para todos nós, em nome de Jesus. Boa noite e até segunda-feira, em nome de Jesus. Grande abraço.